cara, eu queria agradecer o convite, estar podendo aqui falar para a tua audiência, que eu sei que é uma audiência bem focada no universo das lutas, bem privilegiada, que está sempre contigo. Então, é um pessoal que está... eu pude participar da última live lá, eu vi o pessoal participando bastante. Então, primeiramente, te agradecer. Conforme você colocou, eu fui professor, nós trabalhamos juntos no GEL, né? Minha formação é em educação física. E aí, vou falar primeiro da minha trajetória acadêmica, depois da profissional. Aí, na trajetória acadêmica, eu fiz uma especialização em formação de docentes do ensino superior, depois eu fiz uma especialização em educação física e cultura, fiz um mestrado em educação física, depois o doutorado em educação física, tive a oportunidade também de fazer um estágio de pós-doutorado na UERJ, em ciências do exercício, e agora eu estou novamente migrando, eu estou indo fazendo um outro pós-doutorado em educação, agora na FRJ. E aí, um pouco da minha trajetória profissional, que minha formação em educação física, naquele momento onde a gente não tinha aquela divisão entre licenciatura e bacharelado, e eu acabei me interessando mais pela área do ensino, né? Foi a área que eu tive mais, investi mais, né? Meus estudos, minha experiência. Trabalhei no Rio de Janeiro na Secretaria de Esportes durante alguns anos. Depois fui professor do Estado, na Secretaria de Educação, e professor da Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. Então, eu tive a experiência de trabalhar com o infantil, fundamental, com o EJA, com o ensino médio, enfim. Eu tive a oportunidade de passar como professor durante todas essas etapas. E aí, eu acabei me voltando para estudar essa área, a área do ensino e a área sociocultural da educação física, levando muito a minha experiência como professor. Que esse eu acho que é um ponto que eu queria só destacar. É muito comum que os professores que têm a experiência de escola ou de academia, de qualquer lugar, quando eles viram acadêmicos, eles acabam produzindo sem olhar e ter empatia com quem está na ponta. Então, uma coisa que eu decidi é que eu vou fazer pesquisa e trilhar um caminho para produzir conhecimento para o professor que está na escola. Show de bola. Então, pessoal, já deu tempo de pegar a caneta aí, pegar papel. Eu já estou com o meu aqui. E, ô Diego, enquanto tem gente entrando ainda na live, você tem alguma sugestão de bibliografia aí que você possa compartilhar com a gente? Aqueles professores, aqueles instrutores que têm interesse em se aprofundar no assunto? Você tem alguma sugestão aí, de repente, seu livro mesmo, que fale a respeito? Bom, você pede indicação bibliográfica para um autor, para um escritor, ele vai falar das dele primeiro, é normal. Então, nesse caminho, pegando o aspecto do ensino, eu tenho um livro chamado Educação Física, Cultura e Educação Física Escolar, que está na segunda edição agora, em e-book. O pessoal que tiver interesse pode ir lá no meu IG. Eu queria ter os livros para mostrar aqui, mas como eu estou em mudança para o Rio, eu acabei vendendo os livros todos e por causa da pandemia não chegou mais. E Fabrício, eu tenho trabalhado numa coleção de livros muito focados na prática, pensando em livros que pudessem ajustar tanto o debate teórico-metodológico, mas também dessem sugestões de atividades. E aí são 8 volumes, que até o momento foram publicados 5, que a coleção se chama Dialogando sobre o Ensino e Educação Física. Ela tem o primeiro volume, que é atletismo, o segundo, que foi lutas. Sim. Provavelmente a gente vai acabar tocando em algumas questões desse livro, quando você fizer alguma pergunta, então não vou falar muito dele agora. Ginástica, práticas corporais de aventura e esporte coletivo. E mês que vem está lançando de dança. E além disso, eu tenho um outro livro também discutindo métodos de ensino, que é a área que eu venho pensando aí e produzindo. Então eu indicaria os meus livros, é claro, no sentido de pensar principalmente de lutas, que é o tema privilegiado para esse papo de hoje aqui. E no campo de lutas, na minha opinião, tem 2 autores que vêm trazendo algumas reflexões que eu considero muito próximas, como eu venho pensando no ensino, e que para mim são grandes referências no debate de lutas. O primeiro é o professor Marcelo Antunes, que é professor da UF. Na minha opinião, ele é um dos principais intelectuais focados no ensino, né, com produção intelectual sobre ensino de lutas. E o outro é o professor Luiz Rufino. Então, ambos têm livros nessa área e eu me identifico muito com a proposta e com a sensibilidade pedagógica que eles apresentam na produção deles. Então, eu indicaria isso. Eu indicaria, para pensar lutas, o livro que eu e meu grupo a gente produziu, que é o Dialogando, Lutas na Escola, e a produção do professor Marcelo Antunes e do professor Luiz Rufino. Ah, legal.
Marcelo Antunes, professor Marcelo Antunes vai estar com a gente, né, também. Eu vi na arte, viu? lá. Vai estar com a gente aí, dando um briefing aí pro pessoal. Entrou também agora o professor Tufi Derzi, que vai falar com a gente na próxima semana, na terça-feira também, e também uma fera brabíssima aí, e muito conteúdo pra gente, né? Diego, uma curiosidade aqui, de onde surgiu o seu gosto pelo estudo das lutas, e que você está se aprofundando no estudo das lutas? A partir de quando foi isso? Da onde surgiu? E qual foi o motivo? Bom, como você me provocou no início, toda a minha maneira de pensar essas questões relacionadas à nossa área, educação física, ela envolve a sua relação estreita com a escola. Nesse sentido, entendendo as lutas como um conteúdo que ele está na escola, ele sempre mereceu ser mais sistematizado, mais pedagogizado. O que de alguma forma me envolvia e mexia comigo, que durante a minha formação acadêmica, na graduação, eu não tive disciplina de lutas. Então, na verdade, a minha experiência de lutas como praticante, ela é muito reduzida. Então, eu fiz pouquíssimo tempo ali de aulas em algumas modalidades de luta e mais conversando com os colegas, experimentando com os colegas, coisa muito solta e fragmentada. E percebia que a formação inicial não era o suficiente. Mas o grande estalo de perceber a necessidade de estudar lutas foi quando eu entrei na escola para dar aula. E aí, para tentar dar aula de lutas, eu precisava não ser um atleta de lutas, mas que eu pudesse ter um conhecimento suficiente para pedagogizar e sistematizar esse conteúdo junto com os alunos. E aí o que aconteceu foi que quando eu começo a me debruçar sobre isso, vendo a educação física escolar, eu começo a perceber que existem pouquíssimos materiais que tinham um olhar pedagógico focado na escola. Então você tinha ainda uma discussão bem relacionada com os aspectos técnicos, com o aspecto de treinamento, com o aspecto biomecânico, com o aspecto histórico, social, mas no aspecto pedagógico eram poucos os materiais. Então, a partir dali acendeu uma luz para, assim, lutas é um tema que merece ser, lutas e tantos outros que merece ser olhado com carinho para a gente pensar a educação física que está na escola. Então, sempre coloquei, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, no meu currículo, vai perceber que eu tenho alguns artigos também sobre lutas que todos nascem dessa inquietação. É importante que a gente dê visibilidade para esse conteúdo e que ele seja sistematizado para que ele possa para que os alunos que estão na escola possam ter oportunidade de conhecer mais as lutas. Ah, legal. Sabe uma coisa que eu observo, Diego? Né? Porque eu terminei o mestrado em educação agora, mas a minha vida sempre foi voltado para as lutas, né? Competindo tanto no wrestling, na luta livre, no jiu-jitsu, mais no wrestling ultimamente. E eu vejo muitos professores assim, né, com propriedade para defender a importância do conteúdo de lutas para o desenvolvimento humano, a importância do conteúdo de lutas, de estar lá na escola, de estar sendo trabalhado na escola, e agora a gente está tendo a oportunidade de ter uma escola de lutas, né, nas escolas do município do Rio de Janeiro. É o maior projeto que a gente tem conhecimento, nível nacional, em âmbito nacional, com projetos educacional, esportivo educacional, de lutas. Mas às vezes eu vejo que os professores às vezes se perdem um pouco na hora de defender o seu peixe ali, né? Vender o seu peixe. Chegar e falar, as lutas são importantes por causa disso, por causa dessa situação específica. Aí nós falamos em relação aos domínios, enfim. Você teria como trazer de uma forma simplificada um pouco da tua experiência para que possa embasar ainda mais os nossos professores a defender esse ponto de vista? Perfeito. Vou só aproveitar, estou vendo que muito da galera que me segue aqui no Instagram aparecendo por aqui, dar um abraço aqui para todo mundo. Eu não sei até que horas você programou essa live, eu tô bem tranquilo, o Instagram derruba a gente com 1 hora mais ou menos, mas eu tô tranquilo. Então, se eu ficar muito prolixo, você me corta. Tá bom. Mas esse tema, ele é importante porque eu acho que a gente tem que pensar um passo atrás, Fabrício, sobre isso. Sim. Não é muito comum que a gente perceba
muitos projetos, quer seja de luta, corte e costura, qualquer outra coisa que adentram a escola. E isso é importante. Eu acho que a escola, como uma instituição, um braço do Estado que tem como objetivo emancipar culturalmente as pessoas, quanto mais conhecimento ela tiver, melhor. Agora, qual é o ponto que a gente precisa refletir? E quando eu falo isso, eu não falo especificamente para lutas, mas também para lutas. Sim. Que é, quando a gente pega lutas enquanto um fenômeno, ela tem uma diversidade de significados dos mais distintos, né? E a gente, quando pega ele e traz para a escola, a gente está fazendo uma espécie de agressão às lutas. Ou seja, a gente está trazendo esse universo que tem uma série de significados, dos mais diversos, polissêmicos e alguns até contraditórios, e está trazendo para a escola. Então, o primeiro ponto que a gente tem que refletir é, se alguma coisa está dentro da escola, essa coisa, que pode ser a luta, o corte e costura, a culinária, ela tem que ajudar que a escola atinja o seu objetivo educacional, antes de qualquer coisa. Então, você não pode apenas trazer um modelo de ensino de lutas ou de qualquer outra atividade para dentro da escola sem dialogar ou entender qual é a função da escola. Então, eu digo isso com uma certa propriedade. Eu tive uma experiência aqui, durante 3 anos, eu participei da equipe de formação do Mais Educação, nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Então, eu viajava várias cidades, encontrava com os professores e conversava com eles. Uma dificuldade que nós percebíamos no Mais Educação é que tinha uma estratégia muito interessante de trazer o pessoal do hip hop, das lutas. E esses docentes, instrutores, monitores, muitas vezes queriam reproduzir um determinado modelo de ensino que estava fora da escola para dentro da escola. Sim. Sem necessariamente fazer esse processo de reflexão. E quando eu falo isso, eu não estou colocando a culpa no professor, mas a culpa num processo formativo que não desperta na gente que, se a escola de luta está na escola, ela tem que dialogar com a escola. Isso não quer dizer que ela tem que esquecer o que o campo das lutas é, mas ela tem que dialogar. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber é qual é o PPP dessa escola, qual é essa missão da escola, qual é a linguagem que a escola fala. Só um minutinho. PPP, tem como você explicar um pouco? Tem alguns também instrutores que não têm a formação em educação física e não estão atuando em escola. Para você só explicar um pouquinho rapidinho o PPP? Não, perfeito. PPP é o projeto político-pedagógico da escola. É um documento que toda escola é obrigatória a fazer e que ela ali projeta qual é a missão dela, as metas, o que ela sonha, o que ela perspectiva e qual caminho ela quer seguir. Então, se tem a escola de lutas ou se um professor que está vendo a gente agora quer colocar um projeto de taekwondo na escola e quer formar atletas, isso é legítimo, mas isso não pode estar de encontro ou à parte, como se fosse uma escolinha da escola. Sim. Se está na escola, tem que ajudar a escola a alcançar seu objetivo educacional. Acho que esse é o primeiro ponto que é importante a gente colocar aqui. Eu não sei como que é a fundo a escola de lutas, mas certamente vocês estão fazendo essa aproximação. Então, trazer esse professor que está dando essa aula de lutas, que está com essa escolinha, para que ele possa dialogar com a comunidade escolar, para que ele possa perceber como que ele pode ajudar a comunidade escolar a chegar ao seu objetivo e como que a comunidade escolar pode ajudá-lo também a potencializar o seu processo pedagógico junto com os alunos. Eu diria que esse é o primeiro ponto, que é um ponto atrás da tua pergunta. E aí, queria só que você retomasse a pergunta para agora sim eu ir mais enfaticamente nela. Que você pudesse nos auxiliar, nos dando um embasamento também teórico, lá para o profissional que está lá na ponta atuando, defender a posição da importância das lutas lá na escola, não apenas própria questão formativa ali em relação ao esporte, mas também no desenvolvimento humano. Bom, e aí quando você está falando isso, está pensando como conteúdo ou como escolinha? Como oficina? Não, mais como conteúdo. Mais como conteúdo, sim. Perfeito. Bom, então eu vou tentar pegar o gancho do que eu falava antes, que acho que tem um outro aspecto que é interessante a gente explorar. A escola, na sua função, ela tem como objetivo, né, transmitir o patrimônio cultural acumulado pela humanidade. Então, quando a gente tem lá a matemática, ela faz uma agressão, uma redução e transmite isso para os alunos.
Quando a mesma coisa faz no campo da geografia, com leitura cartográfica, e faz a literatura, selecionando um pouco desse patrimônio e passando para os alunos. E a educação física ela faz isso. Essa disciplina, ela olha para o patrimônio cultural acumulado pela humanidade, identifica ali que há potencialidades relacionadas às lutas, às danças, aos jogos, aos esportes, e percebe que, se a sociedade construiu esse patrimônio, se ele for importante para a sociedade, é função da escola socializar isso com as novas gerações. Então, antes de mais nada, a principal importância as lutas, elas significam um aspecto, um patrimônio cultural da humanidade que foi construído, legitimado, e por si só, ele merece ser transmitido para as novas gerações. A grande questão que a gente tem sobre isso é que quando a gente olha o patrimônio cultural acumulado pela humanidade, ele é muito amplo. E a gente tem que fazer seleções. E aí eu acho que está o principal desafio. Quais os critérios e qual a estratégia que a gente faz para selecionar dentro das lutas aquilo que a gente acha mais relevante, mais importante ou mais interessante para o meu grupo. Então eu diria que o principal ponto é isso. E esse ponto ele nos coloca, vamos dizer assim, numa relação de igualdade. Todas as disciplinas estão socializando o seu patrimônio cultural. Então, a gente traz isso para poder ampliar o acervo cultural dos alunos. Legal. Tem várias perguntas aqui, né? Se der tempo, a gente depois vai selecionar algumas. Apareceu um grande amigo aqui, o Mestre Johnson, que tem projetos sociais espalhados na cidade. Ele fez abriu um parênteses ali perguntando em relação aos projetos sociais. Rapidamente, você vê a possibilidade também desse conteúdo lá na ponta, num projeto social que não está necessariamente na escola, dialogar com os conteúdos e com as questões escolares, com a necessidade da escola? Eu diria que não vejo só a necessidade, como diria que seria indispensável. Porque se a escola ela não está numa bolha, né? Ela está dialogando com a comunidade. Então, muitas das coisas que a gente fala não vamos trazer tal tema para a escola. O tema já está na escola, na medida que você tem pessoas que estão dialogando com essa cultura e estão dentro da escola. Então, quando se instala um projeto esportivo, esse projeto ele vai dialogar com a cultura local. E a escola Sim. também faz esse diálogo. Então, o que a gente tem que fazer é um alinhamento. Só o grande cuidado que eu te tomo é que a área da educação física, ela tomou algumas posturas muito problemáticas, né? Que é a negação da técnica, a negação da competição, a negação do treinamento, que provavelmente você vai entrar nisso depois, mas é que o projeto esportivo ele deve dialogar. Não dialogar para ele perder os seus objetivos que ele foi construído, mas ao contrário, para ele ter clareza, para o projeto social ter clareza como que ele pode ajudar a escola e como que a escola pode também ajudar que ele alcance seus objetivos. Até porque se o projeto social ele entra na escola, é interessante inclusive que ele faça parte do documento, do PPP. Porque aí está legitimando essa ação dentro da comunidade escolar. Sim. Existe, às vezes, paira no ar, agora até mudou um pouco, mas a questão da agressividade. Muitas pessoas, ainda existe um dilema em relação às lutas e um certo preconceito de que a luta deixa a menina ou o menino agressivo, né? Eu tenho alguns posicionamentos, alguma coisa escrita a respeito, mas eu queria te escutar em relação a essa fala. O que a gente deve falar normalmente para os responsáveis que procuram um projeto social ou então que matriculam seus filhos na escola que exista, aí a escola de lutas, ou então uma escola que tem algum projeto ligar com luta. O que você tem a falar para esses pais? Bom, antes de falar para os pais, eu quero falar com os professores aqui, e aí depois a gente pensa isso. Porque é importante que a gente pense, e aí por isso que eu toco a questão, e eu sempre vou fazendo essa relação, Fabrício, porque isso não é uma exclusividade das lutas. Então a gente tem que pensar que o campo do esporte, como um fenômeno social, e qualquer outro fenômeno, ele produz representações. E essas representações, elas são corporificadas ou gestualizadas de diferentes formas. Então, por exemplo, se a gente colocar um tipo de roupa diferente, vai surgir algumas representações sobre nosso tipo de personalidade, ou de orientação sexual, ou de posicionamento político, que independe daquilo que a gente pensa. Por quê? Porque os fenômenos eles constroem representações. A grande questão é que essas representações elas vão adentrar a escola e elas vão estar presentes. Então, quem trabalha com lutas
tem que ter a clareza que não é quando eu vou discutir sobre agressividade, não é se eu vou discutir sobre agressividade, é quando, porque esse tema ele vai aparecer. E se ele não aparecer, é função pedagógica do professor provocar. Porque, e aí na tua pergunta tem uma questão muito interessante, que você fala, o que falar? E eu acho que talvez você sem perceber, você colocou algo que é fundamental. Há necessidade de se falar sobre isso. Porque por muitos, alguns temas que entram nas escolas, eles às vezes ficam um pouco silenciados. Quer ver um exemplo? Se você pegar o documento do PCN, né, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, lá de 97, ele tem o PCN não, aí tem o PCN de Educação Física e tem o PCN de cada tema transversal, né, que eram temas que eram escolhidos para discutir algumas temáticas que cortariam as diferentes disciplinas. E tem um livro do PCN, que eles chamam lá de orientação sexual, que o livro começa assim, ó. Precisamos desmistificar a ideia de que trabalhar com o tema sexualidade vai estimular crianças. Por que eu estou colocando isso? Porque, de alguma forma, esse PCN, lá em 97, ele já tinha essa sensibilidade, que nós não podemos nos calar, porque quando a representação ela não é acionada, não quer dizer que ela não existe. Sim. Então, por isso que a gente tem que... O professor que trabalha com capoeira, por exemplo. Capoeira é um tema que ele vai despertar uma série de representações relacionadas à raça e etnia e à religião. Então, é saber que isso vai acontecer. Então, o professor tem que, inclusive, se preparar para trabalhar bem esses temas. E agora, pensando no universo de lutas, um tema que vai surgir é da violência e agressividade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que colocar, eu estou imaginando, que muitas vezes nós, na nossa relação humana, nós também carregamos uma série de representações e não percebemos. Que elas podem se materializar como preconceito ou não. Bom, então pode ser que na própria escola, a gestão e os professores também carreguem essa imagem de violência e de agressividade. Então eu diria que antes de tentar conversar com o pai, a primeira clareza é o professor perceber a necessidade que ele vai ter que discutir sobre isso e se preparar para falar sobre isso. Conversar com a gestão da escola e os outros professores para que ele possa dirimir esse tipo de representações. E aí aqui eu vou abrir um parêntese para mostrar como isso é importante. Eu trabalhei por alguns anos na Secretaria de Esporte, eu trabalhei com Educação Física Adaptada. E nós tínhamos um trabalho muito pesado com a família de trabalhar as representações, que deficiência não era doença. E o que acontecia é que depois nós percebemos que muitas vezes os funcionários da Vila Olímpica, eles tinham essa representação e agiam dessa maneira, infantilizando, fazendo uma série de estereótipos. Nós tivemos que fazer reuniões com os funcionários. Então eu digo, antes da gente tentar falar com o pai, não adianta a gente entrar na família se a própria estrutura ela não está percebendo a necessidade dessa reflexão. Então, pensando nisso, o professor, eu diria que a primeira etapa é o professor perceber isso, essa representação, que muitas vezes o professor também pode carregar algum nível disso, conversar com a gestão da escola, para depois conseguir conversar com os pais. E a grande questão, que eu diria, é o que a gente não percebe, é que sempre me pareceu muito louco essa coisa da agressividade das lutas. Talvez porque nas lutas isso fica um pouco mais explícito. Mas se você para pensar, o polo aquático, o futebol e uma série de outros esportes, ele tem muito mais violência nesse sentido do que no próprio campo das lutas. E também diferenciando a ideia de que violência é diferente de agressividade, né? Sim. Assim como luta é diferente de briga. Exato. Então, acho que esses são os conceitos básicos que a gente tem que trabalhar junto com os pais e para clarear as ideias e depois uma perspectiva comparativa. Bom, se você olha o número de violência que tem no futebol, é muito maior do que às vezes nas lutas. Que você tem todo um processo de mediação para isso. No handball, você ensina a fazer falta. É um dos poucos esportes que tem isso. Enquanto nos outros esportes a falta é um desvio da regra, no handball é quase um fundamento. Você ensina o cara a fazer falta. Inclusive, você ensina ele a fazer falta para evitar atos violentos. Então, é importante que a gente esclareça essas questões junto com os pais, mas de nada adianta a gente fazer isso se na minha intencionalidade pedagógica eu não falo sobre isso todos os dias. Você quer ver uma coisa
que agora eu vou até sair da lutas, mas pensando aula de educação física, a aula de educação física, a gente tem muito contato com os alunos, né? Os alunos têm contato físico uns com os outros. Não sei como é que vai ser depois do corona, essa coisa do contato, né? Tá aí um desafio para a gente pensar. Mas pense o seguinte, é muito comum, às vezes, esse contato físico e uma escola que não tem uma educação dos sentidos, você percebe, os alunos eles são socializados e educados na escola a ficar parado. Não é à toa que a gente fala o quê? Senta direito, ajusta essa perna, não é assim que senta, ajeita a sua cadeira, não é assim. Ou seja, a gente tem um processo de castração de movimento que a gente não proporciona uma educação dos sentidos, inclusive do contato físico. Sim. Aí quando chega na aula de educação física, essas barreiras punitivas, elas são um pouco afrouxadas e acontece contato físico. Bom, e essa falta de educação dos sentidos desse contato físico, ele leva, muitas vezes, a algumas agressões ou brigas ou xingamentos. E aí eu vou tratar agora a violência no sentido não só física, mas também verbal. Verbal, sim. E às vezes o que acontece é a gente como professor, que não querendo colocar a culpa na gente como professor, mas ali atordoado, fazendo uma série de coisas. E muitas das vezes o que a gente faz gente, para a briga. Repare que esse para-briga ele tem um caráter disciplinar no sentido de estancar aquele momento, mas muitas vezes ele não é precedido depois de uma reflexão sobre aquilo. Sim. Então, se a gente para pensar, alguma das nossas ações, inclusive como professor, por mais reflexivo que a gente seja, é de normalizar a violência. Porque na medida que a gente assume uma ideia, que é interessante de pensar, de uma coisa humanista, de não vamos deixar brigar, vamos tolerar, não pode xingar o colega de macaco. É importante fazer isso? Sim. Mas isso tem que ser precedido por um momento depois de reflexão sobre a violência. Por que se chamou de macaco ou por que se brigou? Ou por que nesse momento, que está nesse momento de uma aula de lutas, que tem uma série de regras, houve passou dos limites? Não pode ser simplesmente, isso não pode fazer. Porque isso é uma espécie também de normalização da violência. Então não adianta a gente ter uma reflexão crítica sobre isso se nas intencionalidades a gente não se percebe reforçando esse caráter violento. Então eu diria, tentando pegar a tua questão, a gente se perceber nisso a todo momento, por isso que eu acho que é interessante a gente ter o momento para pensar a nossa aula. E é difícil isso porque a gente dá muita aula. Mas a gente pensar a nossa aula e pensar as nossas ações com um certo distanciamento. E para isso, muitas vezes, a gente só consegue quando alguém provoca a gente. Então, eu espero que essa provocação que eu estou fazendo, ela possa, de alguma forma, nos ajudar a pensar. Porque muito da violência que está na escola é silenciada pela cultura escolar. A escola é violenta e a gente acha que não, porque simplesmente a gente se acostumou com a violência que está na escola. E essa violência ela pode estar na nossa aula de lutas também. Quando a gente não reflete ou a gente normaliza alguns tipos de posicionamento. É verdade. E isso também, você pode trabalhar também em projetos sociais, como a gente falou aqui. Não necessariamente na escola, né? Porque existe, como você falou, da violência, da agressão, a questão da conduta agressiva e da agressividade, que às vezes ela é confundida, né? A agressividade, ela está ali, faz parte. O que a gente deve, de repente, auxiliar nessa condução é da conduta agressiva, né? A conduta agressiva, que nesse caso eu estou falando de uma violência física, não verbal, mas que também é verbal, ela deve ser, como você disse agora, trazida para o debate. Né? Falar, vem cá, mas por que você fez isso? De que forma? Não, mas a gente dialogar com os nossos estudantes para tentar entender realmente a raiz do problema, né? Acho que foi isso que você disse, né? Exatamente, que é um pouco da ideia do que um autor chamado Tomás Tadeu da Silva vai chamar da diferença entre o multiculturalismo humanista e o multiculturalismo crítico. Nós já não precisamos mais aprender a ensinar a tolerar, porque muitas vezes quando a gente ensina a tolerar, que é o que o Fábio Bastos fala aqui, é procurar o foco do furacão, quando a gente ensina a tolerar, a gente está silenciando a raiz de onde brota essas representações que são convertidas como preconceito. E a gente não dá possibilidade para o próprio aluno perceber, porque
as lutas, ela envolve esse contato físico e tem um caráter competitivo que é super saudável e interessante. E nessa falta de educação dos sentidos, quando se excede, é importante que o aluno tenha a oportunidade de perceber que ele se excedeu. E que essa intencionalidade ela seja disparada pelo professor, é ele que tem que fazer isso, para que ele possa criar essa reflexão. Não é um momento de brigar, de dar esporro nos alunos. É um momento reflexivo, de pensar assim, por que aconteceu isso? Por que houve dessa forma? Que outras coisas poderiam ser feitas para não ocorrer disso? O que a gente tem que fazer para evitar? E aí criar uma rotina de reflexão sobre essas questões. Porque o aluno que está no projeto esportivo, ele é um aluno que está num processo pedagógico que ele aprendeu na escola. E que ele vem da escola também, que tem todo esse processo de repressão. Que repressão dos corpos, que é muito complicado e que por mais que a gente tente... escolas que tentam mudar com isso, elas acabam impedidas pela própria cultura escolar. Só sem querer sair muito do tema de lutas, mas só para dar um exemplo de uma pesquisa interessante, uma eu desenvolvi, uma outra é de uma professora do Rio Grande do Sul, que nós fomos avaliar o recreio escolar. Recreio. Tempo livre. E o que a gente observa é que quando a gente olha, vamos dizer assim, olhos nu, o tempo livre, a gente ia falar assim, poxa, olha só que beleza. O tempo livre não tem problema. Tem um grupinho ali brincando, outro grupo brincando. Tá. Quando a gente começa a olhar o tempo livre, a gente começa a perceber que o tempo livre, muitas vezes, ele tem maiores hierarquias de poder do que a própria aula. Porque o grupo que está na quadra é o grupo dos mais velhos, o grupo que não está brincando ali é porque foi excluído, é porque não é o dono da brincadeira, o outro está naquele canto porque é o canto que sobrou para ele brincar. Tá. Só que quando a gente normaliza que aquilo é o normal, a gente para de refletir que violências estão postas ali, a gente está simplesmente normalizando. Por isso que a atitude reflexiva e crítica, da gente conseguir, como professor, e isso é difícil, olhar para a nossa prática e perceber que violência a gente está reproduzindo, porque a gente está. Na maneira com que a gente fala, em algumas posturas que a gente normaliza. E muitos professores falam que não conseguem trabalhar com determinados conteúdos pela falta de material, né? A gente observa na fala dos professores, eu tenho uma pesquisa que fala sobre isso também. E o que você acha a respeito disso? Dá para trabalhar lutas sem material? E 2, dá para trabalhar lutas na escola sem ser faixa preta? Te botei agora numa enrascada aí. São duas perguntas bem complexas e amplas, e eu vou torcer para conseguir responder você de uma maneira que eu não fique muito prolixo. Mas é que eu não consigo falar isso sem fazer algumas contextualizações e pensar, muitas vezes, que os problemas que a gente está elencando para lutas, ele advém de outros espaços. Então, eu vou tentar pegar primeiro a tua primeira pergunta, que é sobre o material. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, relativizar um pouco isso. Trabalhar sem material é muito complicado, ponto. E aí a gente tem duas posturas. Primeira, é não romantizar o professor que trabalha com reciclável. Como se todo mundo tivesse que aprender a trabalhar com material reciclável porque basta isso e porque a gente é criativo por natureza. Eu acho que é importante que a gente crie estratégias, mas que isso não possa custar uma castração política de reivindicar o material às instâncias. E aí tem uma coisa interessante que eu quero puxar. Muitas vezes falta, e aí eu vou dar uma experiência minha trabalhando com professores aqui na região que nesse momento eu me encontro. Muitos professores, quando eu converso, que eles reclamam do material e eu faço uma pergunta. Quantas vezes você pediu material para a escola? E muitas vezes a resposta é, mas não adianta pedir porque não vai ter. E aí tem uma questão também que é interessante, que a gente tem que fazer uma formação política para que o professor possa reivindicar o material. E não simplesmente se acostumar que tem que ser criativo. Porque a gente tem um problema na nossa área, que é a educação física, ela se abrangeu no que se refere aos conteúdos de uma maneira tão ampla que tudo virou conteúdo. E vai ser impossível a gente ter material para tudo. Ponto. Não dá para a gente ter material de todas as práticas corporais de aventura, não dá para material de todas as modalidades de luta, nem de todos os esportes. Mas tem que ter o mínimo. E aí, esse mínimo ele vai ser discutido em função da escola. Qual o espaço que eu tenho, aqui que eu dialoguei com os alunos. Mas é importante que a gente não vá e, primeiro, que a gente
se normalize que, não, tem que ser criativo. Não, criativo, na minha opinião, é um mito que nós construímos que muitas vezes só impede a gente. A gente tem que trabalhar com intencionalidade. E aí tem que reivindicar material. Bom, pensando nisso, pensando que a gente não vai ter todo o material e pensando que o campo de lutas é muito amplo, eu diria que há muitas saídas para a gente pensar o ensino de lutas. Primeiro porque o ensino de lutas ele tem uma dinâmica que é interessante, que ele, diferente dos outros esportes, ele não precisa de um espaço físico que envolva muitas barreiras arquitetônicas, vamos dizer assim. Por exemplo, o basquete tem que ter um aro, ou então tem que adaptar, mas quando adapta fica ruim. As lutas, por ter uma característica que na maioria das vezes é 1 contra 1 e precisa de um espaço reduzido, a gente consegue aliviar. Agora, é claro que é importante que o professor ele perceba o que ele consegue fazer em função do material que ele tem. Porque não adianta eu querer assim, vou ensinar os alunos agora na capoeira a dar um determinado floreio que ele vai ter queda e eu não tenho um colchonete. Então a ideia não é o que material eu tenho que ter, mas é o que eu pretendo ensinar para poder ver que material eu posso construir. Mas eu diria algumas questões interessantes que a gente pode pegar. Eu utilizei, e aí eu vou dar algumas experiências minhas trabalhando com luta e de coisas que eu desenvolvi. Tive a oportunidade de fazer muitas atividades interessantes de luta usando bexiga. Porque a bexiga, ela envolve que para alguns lugares é bola de assopro. Eu aprendi no Nordeste aqui, que tem um lugar que chama de bola de assopro. Que é a bexiga, né, de aniversário. Uhum. Ela tem um custo reduzido e ela envolve um elemento interessante. Porque qual o problema que a gente tem às vezes com lutas? Como a gente tem essa falta de educação dos sentidos, que isso pode às vezes descambar, a gente não está acostumado a golpear o outro. Não faz parte. A gente no cotidiano a gente está acostumado a lançar coisas, pegar uma pedra e jogar, mas a gente não está acostumado, na maioria das vezes, a golpear. Então, esse processo de cuidado com o outro, eu diria que é um dos primeiros que a gente tem que ter nas lutas. Bom, e aí, pegando a bexiga, eu diria que com a bexiga ela envolve um elemento que é o controle da velocidade, tempo e espaço, e ela me permite golpear. Então, muitos dos esportes que envolvem golpear, a gente consegue fazer com a bexiga, por exemplo. Muito das atividades de lutas que envolvem implementos, a gente consegue fazer com cabos de vassoura ou com macarrão de piscina. Sim. Muitas atividades de luta a gente consegue fazer com simulações de tipo espelho. Então, eu vejo que para o ensino das lutas, o material ele vai limitar, mas ele não impede. Eu vejo que há muitas potencialidades da gente trabalhar lutas. E o complicado se a gente ficar parado reclamando a falta de material, a gente não vai nunca ensinar lutas. A realidade é essa. Então a gente tem que fazer 2 movimentos. Reivindicar legitimamente. Então, falando que se tiver um professor de educação física, o pessoal de projeto que está escutando a gente aqui, reúne os professores de educação física, conversa, porque a escola tem verba, existe uma verba de comprar material, existe essa verba, a gente precisa reivindicar essa verba para que ela seja destinada para a educação física também. Bom, e ao mesmo tempo a gente pensar potencialidades. E para pensar isso existe uma série de exemplos. Talvez se eu ficar falando muito aqui, a gente pode até exceder o tempo, mas eu tenho muita coisa no livro que eu publiquei utilizando materiais. Mas eu diria que o professor iniciantão, a gente consegue fazer muitas coisas via simulação, via espelho, via utilizar bexigas e com implementos usar um macarrão. A gente consegue fazer alguns movimentos das lutas, a gente consegue fazer com diminuição de velocidade. Então a gente consegue fazer algumas coisas sem material nenhum. Mas é importante que a gente tenha material para poder ampliar as possibilidades dos alunos. Essa é a primeira questão. Se faltou alguma coisa, depois você me chama a atenção. Não. E aí, o segundo ponto que você coloca é sobre experiência, não é isso? Sim, que a gente vai falar à frente sobre o professor faixa preta, o instrutor faixa preta e o professor de educação física. E aí a pergunta foi, para ensinar lutas na escola, tem que ser faixa preta? O que você acha a respeito? Bom, e aí eu vou pegar o seguinte, aquilo que eu falei anteriormente, quando a gente pega o campo da educação física, nós somos uma área de extrema amplitude. Então, a educação física, se a gente pegar lá,
a gente tem que trabalhar práticas corporais de aventura, futebol, basquete, futsal, esportes de rebatida, lutas, etc. Se a gente parar e pensar que para ensinar lutas eu tenho que ser faixa preta, teoricamente eu também tenho que ser atleta de todas as outras modalidades para poder ensinar as outras modalidades. Por analogia. Esse tipo de reflexão, ele vai criar um perfil de professor que não existe. Não existe um professor atleta de tudo. E nem é para existir, pelo amor de Deus. É impossível fazer isso. Então, é importante que a gente pense o seguinte. A luta como conteúdo da educação física escolar. Não estou falando da oficina de esporte. Na oficina de esporte, eu acho que tem que ser o faixa preta. Agora, não só o faixa preta, mas lá seria melhor se fosse o faixa preta. Agora, na educação física escolar, nós estamos falando de um conteúdo. Então, eu fiz o exemplo para você brincando um pouco, se a gente pegar as outras modalidades. Aí agora eu vou passar para outra área. Será que o professor de arte, será que o pessoal de arte está discutindo isso? Que o cara tem que ser ator, músico, ator profissional, músico profissional, bailarino profissional, artista plástico profissional, pintor profissional? Parece que não, parece que isso perde um pouco o sentido. Então, a gente não pode, talvez, advogar uma ideia de que o professor, quer seja na educação física, quer seja de lutas ou de outro componente, que ele tem que ser o especialista em tudo. Se ele tiver especialidade, ou seja, se for alguém que já trabalhou com lutas, você não tem dúvidas que ele vai ter maiores possibilidades. Mas agora, isso não quer dizer que não vai dar possibilidades para quem não tem. Então, o meu posicionamento é que a gente tem que pensar que o professor que está na escola, ele tem que pegar esse acervo do campo de lutas, fazer uma seleção, ele tem que ter a oportunidade de conseguir socializar isso com todos os alunos de uma maneira que ele possa ampliar o acervo desses alunos, e ele tem que conhecer o conteúdo. Porque qual é o problema que a gente está aí, Fabrício? Que você que tem uma... não tem uma pegadinha sua, mas tem uma pegadinha epistemológica na área, que é o seguinte: o fato de eu falar que ele não tem que ser faixa preta, não quer dizer que tem que ser o cara que não está estudando para trabalhar bem lutas. Ele não precisa ser faixa preta, mas ele tem que se virar para entender ao máximo aquele universo, quer seja tentando vivenciar, quer seja através de processos pedagógicos para ensinar melhor lutas. Então eu vejo que a experiência ela é um elemento interessante. Mas agora eu quero dar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz sobre lutas, inclusive. Está publicado, posso mandar depois o artigo. Ele foi o seguinte: nós pegamos, um artigo de 2012, sobre capoeira. E nós pegamos os professores que eram mestres de capoeira e professores de escola pública. Os dois. Ele era mestre e professor da escola pública. E aí nós fomos entender o seguinte: como que ele ensinava capoeira na escola. E aí teve uma coisa interessante, cara, que é o seguinte: os mestres de capoeira, professores, falavam assim: capoeira é importante, ela desenvolve aspectos éticos, morais, sociais, motores. E a gente perguntava: e você trabalha capoeira na escola? E eles falavam: não. À primeira vista, a gente pode falar assim: nossa, que absurdo isso. Que contraditório. Ele é mestre de capoeira e não trabalha a capoeira. Só que isso abre oportunidade para a gente que trabalha com pesquisa de tentar, ao invés de julgar o professor, abrir o olho e falar assim: por que está acontecendo isso? E aí, naquele momento, em 2012, o que nós vimos os professores falavam: é complicado eu trabalhar capoeira aqui com 50 alunos que não querem fazer capoeira, num espaço que não dá para trabalhar capoeira, com toda a estrutura que não dá para fazer isso aqui, então eu prefiro trabalhar outros conteúdos. Era um momento antes de BNCC que não tinha obrigatoriedade, né? Então a gente repare que a experiência, ela é um elemento importante que possibilita, só que ela não é um elemento determinante. Estou falando de educação física escolar aqui. Então, o que isso abre como alguém que estuda ensino como que eu posso fazer para que os professores trabalhem lutas independente da sua experiência? Porque a gente espera que o aluno aprenda e aprenda o máximo que ele puder. Não só de lutas, mas de trigonometria, mais de artes visuais, mais de cartografia, mais de romantismo. A gente quer que o aluno aprenda mais e estimule o aluno a aprender ao máximo. E para isso o professor ele não pode se furtar
de tentar aprender o melhor que ele tem de lutas. Mas qual o problema que a gente tem? Nós temos poucos materiais que nos possibilitam pensar o ensino de lutas nesse perfil. O ensino de lutas ali, por 50 alunos, na escola, que a gente tem que dialogar. Quer ver uma coisa? Saindo de lutas, se a gente pegar o funk, alunos dançam funk. Independente se tem aula de lutas ou não. Desculpa, de dança ou não, eles dançam funk. Só que o funk que tem que estar na escola é um funk que ele tem que ser pedagogizado. As lutas que tem que estar na escola, elas sofrem um processo de pedagogização, onde nós temos pouquíssimos materiais que ajudam o professor. Não só para discutir os temas dos quais é importante, mas também como um processo de ensino. Quer ver uma coisa? Não sei se estou ampliando demais. Não, pode falar. Porque quando a gente pensa o universo de lutas, e aí talvez você possa me ajudar até nisso agora, com a tua experiência, se eu listar todas as lutas, eu vou ter quantas, mais ou menos? No Brasil? No mundo. Eita! Chuta um número qualquer. A gente está aqui. 80? Porra, deve ter muito mais, meu irmão. Vamos botar... Quem souber aqui, aproxima pra gente. Mas eu acredito que deve ter mais de 200. Mas vamos botar 80. Tá. Vamos botar 80. Se você parar para ensinar as 80 modalidades, você vai ter luta do infantil ao ensino médio. E na educação física só vai ter lutas. Uhum. Então repare que a gente tem que pensar lutas, talvez, por uma questão que não seja da especialidade da modalidade. Por quê? Porque quando eu penso a especialidade da modalidade, eu estou reduzindo o tipo de acervo que eu estou dando para o aluno. Agora, eu também não posso fazer uma caricatura da luta. Que é chegar e falar assim, meu filho, joga o braço pro alto, chuta alguma coisa, isso é karatê. Não, não é. A gente tem que trabalhar técnica. A gente tem que ter aperfeiçoamento do gesto motor. Mas não tem que ter só isso. Então a grande questão é centenas e milhares. Eu também acho que deve ser por aí. De número de lutas, o colega falou aqui. Então a gente tem que fazer esse tipo de relação, Fabrício, que eu vejo. Que é, se a gente pensar a especialidade para a educação física escolar, nos coloca numa enrascada de delimitação e de um perfil que não existe. Porque se eu falo assim, para trabalhar com lutas, ele tem que ser pelo menos faixa marrom. Quantos professores de educação física faixa marrom tem? E a faixa marrom de quê? E as lutas que não têm graduação? Enfim, repare como isso é complexo e talvez a saída pelas evidências científicas que a gente está tendo e que eu vou me apoiar, que é importante que a gente, se tiver um professor que tem especialidade é ótimo, mas ele tem um duplo desafio, que é nessa perspectiva que a luta não pode ser por modalidade e ele é especialista numa modalidade, é como que ele vai fazer para ensinar as outras e não ficar preso só naquele especialista. É o professor que no conteúdo de esporte trabalha só o que ele foi atleta. A gente vai ficar na mesma crítica. Então eu diria, tentando fechar, é importante a especialidade? Ela não é determinante e a gente não pode advogar em função disso. A gente tem que criar mecanismos para que na educação física escolar os professores possam ter acesso à luta. Eu não tenho dúvida, Fabrício, que... Estou falando pra cacete, né? Mas eu não tenho dúvida que na escola de lutas tem um monte de professor que está contigo lá que vai pegar aluno que nunca viu luta na vida. Não tenho dúvida. Por quê? Porque a educação física escolar não conseguiu socializar esse patrimônio. E se a gente ficar falando que o professor tem que ser especialista para trabalhar, aí mesmo que ele não vai trabalhar. Então a gente precisa criar mecanismos para que o professor ensine lutas, mesmo sem ser especialistas, mas que ensine bem. Que não seja uma caricatura mal feita e mal desenhada do que é a luta na escola. Tá, a gente tem mais duas perguntas, mas deixa eu só tentar resumir o que você falou e você me fala se é isso mesmo ou não. Você falou que para os projetos esportivos, projetos em comunidades, projetos, oficinas nas escolas, seria importante que tivesse sim um professor e, se possível, faixa preta com experiência. Mas para dar aula nas escolas, não necessariamente precisa ser, porque ele não vai trabalhar apenas com aperfeiçoamento ali técnico. Ele vai trabalhar, de repente, com empurra. É porque as pessoas confundem um pouco, né? Você vai ensinar luta, não é que você vai ensinar, um exemplo, um armlock voador, ou então uma passagem
né? Tipo, o professor de educação física, ele não tem, o que não tem essa formação em lutas, ele não tem condição de fazer isso, porque vira uma caricatura, como você falou, e que a gente vê muitos, né, até charlatões te utilizando de uma coisa que eles não têm propriedade para fazer. Mas é importante que ele trabalhe o desequilíbrio, né? A questão ali da força, empurra e puxa, aquele sumô, enfim, né? Luta de pé, diversas outras possibilidades, é isso? Mas isso eu acredito também que é importante que ele adentre minimamente a especificidade das algumas lutas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou com o meu grupo e eu estou com minha turma. E aí eu estou com lutas. E eu vou oferecer vivências que são intercambiáveis, ou como eu diria, que são transferíveis. Talvez a gente converse mais para frente, porque eu penso o ensino da luta na escola através de categoria de jogos. E talvez a gente pode ser quem discute isso mais para frente. Então, essas categorias de jogos, elas permitem, é uma estratégia que eu desenvolvi, e que alguns, o Marcelo Antunes também pensa nesse mesmo sentido, mas ele tem uma outra classificação, que a gente desenvolve para tentar abranger um universo de experiência maior. Só que, por exemplo, comecei a trabalhar equilíbrio, desequilíbrio, imobilizações, algumas coisas, e chega um momento que eu não posso ficar apenas ensinando o joguinho de comadre, eu tenho que avançar. E aí sim, onde que é o momento de avançar? Depois que a gente conseguiu alfabetizar os alunos com as diferentes possibilidades, em conversa a gente se elencar. Vamos aproximar um pouquinho mais agora de qual modalidade. E aí talvez o diálogo com o grupo, levando em consideração o contexto da realidade vivida. E aí eu acho que a escola tem que fazer dois movimentos. Um primeiro o que se precisa, o que a minha comunidade vive de lutas que eu posso trazer. Inclusive, se tem mestre de capoeira, traz para a escola. Convida, né? Convida Convida para a sua aula, sim. A valorizar e empoderar as lutas que estão dentro da minha comunidade e fazer um outro movimento, que é um movimento que eu chamo de para dentro e para fora, que é um movimento vamos conhecer alguma coisa que é bem distante da nossa realidade? Vamos ver como que é o Wushu? E aí nós vamos pensar algumas estratégias que seja isso. Mas eu diria que a gente não pode ficar apenas no empurra, no equilíbrio e desequilíbrio. A gente tem que avançar, porque senão a gente vai ficar a gente não vai sistematizar. A gente vai ter uma coisa que é um outro problema que eu venho falando sempre, que é a ideia que vigorou na área, que é uma ideia de experimentação. Que a educação física é para experimentar. Aí você experimenta e não aprende porra nenhuma. É importante que a gente crie movimentos de sistematização que envolvam aprendizados do movimento. Não só do movimento. Eu tenho que ficar sempre fazendo ressalva. Mas também do movimento. Porque senão a gente vai ficar só em caricatura. Empurrar, desempurrar. E aí, repare, nesses movimentos que eu venho fazendo, eu venho acompanhando. Eu não sou mais professor de escola porque eu não posso, né? Porque eu sou de dedicação exclusiva. Mas eu venho acompanhando professores de muitos espaços. Então, um dos professores que eu acompanhei, ele, em conversa com a turma falou assim, pô, professor, a gente quer aprender sumô. Então, ele escolheu algumas modalidades, ele elencou depois. Quando foi afunilando lutas, ele escolheu algumas coisas da comunidade. Acho que ele escolheu jiu-jitsu, defesa pessoal, não sei o que ele escolheu. E depois a turma falou assim, a gente quer aprender sumô. É claro que esse professor ele não era atleta de sumô. E talvez nunca tenha praticado. Mas fez um processo de aprendizado junto com os alunos para poder vivenciar alguns elementos técnicos. É claro que esse elemento técnico não vai ser o elemento técnico do armlock voador, se fosse no jiu-jitsu. Vai ser elementos técnicos primários, mas que envolvam um movimento de especialização, não no sentido técnico high, né? Mas no sentido de vivência maior do que é a luta. Tá, eu tenho aqui mais duas perguntas, acho que não vai dar tempo. Então vamos tentar matar uma? E aí... Desculpa, falei... Nada, que isso. Desculpa, ótimo. Pessoal, foi mal. Foi ótimo. Então, a gente vê diversos autores falando sobre a importância das lutas. Aí, lá em 97, a gente vê os PCNs e agora a BNCC. Só que a gente não vê muita sistematização, a gente não vê muita metodologia. Como os professores, às vezes... Ele tem até vontade de trabalhar com lutas, mas não sabe como trabalhar. Então, é um apanhado, assim, até dando alguns exemplos, se possível, como um professor, e você até falou um pouco a respeito, faixa preta, que está lá na escola,
ele pode estar alinhado ao projeto político-pedagógico da escola, alinhado às questões escolares. Então, o que ele, de repente, poderia contribuir dentro da sua aula? E o outro lado, o que um professor de educação física, que não é faixa preta, que de repente ele poderia estar trabalhando ali, desenvolvendo, que você até respondeu um pouco agora na pergunta anterior. Tá. Você está me fazendo umas perguntas amplas e complexas, né? Para então, acabar, né? Você está me estimulando a falar muito, né? Mas só tem 3 minutos agora. Se cair, a gente volta, é isso? A ideia é não voltar, mas se precisar a gente volta, porque senão, depois quando cai, a galera dispersa. Tá bom. Vou tentar ser bem sucinto. Bom, pensando esse professor que tá com uma escolinha de lutas na escola, eu diria que talvez o que ele vai ter de vantagem é que talvez ele não precise mudar completamente a metodologia dele, né? Porque o projeto provavelmente ele tem um foco, claro, de esporte educacional, de esporte educação, e tem também uma ideia de excelência de trabalho com isso, e o professor detém a metodologia dele e ele consegue trabalhar isso sem dúvida. A ideia quando a gente fala de metodologia, a gente está falando desse conjunto de procedimentos. E eles envolvem algumas características. Então, por exemplo, quando a gente pensa esse objetivo, o material é uma coisa que está relacionado com o método. Então, não adianta eu ter um método super reflexivo, colaborativo, de handball com uma bola. Então, o método ele está relacionado com uma série de questões. Então, uma das questões é material, uma outra relação está ligada com a estrutura física, e tem também uma relação ligada com os valores, né? Que esse projeto tem. Então, quando esse professor ele vai trabalhar na escola, ele tem ideia do que é o objetivo do projeto, né, a finalidade dele, ele já sabe qual é a estrutura material, só que quando ele entra na escola, ele vai dialogar com um outro elemento, que é o que a escola está potencializando para ele. Então, eu diria que o professor não tem que mudar o método. Ele vai pegar mais um elemento para poder fazer um refino. Ele não é assim, eu trabalho dessa maneira, agora eu estou na escola, vou trabalhar de outra. Não, porque o projeto ele tem o objetivo dele. Então, eu diria, como que vai fazer esse ajuste? Dialogando com a comunidade escolar. Pensa, escola, o projeto tem esse objetivo, eu vou buscar fazer isso. O que eu posso ajudar vocês? Olha só, seria interessante vocês pensassem nisso também. Então, eu não vejo isso como uma mudança metodológica, eu vejo isso como um ajuste da intencionalidade do professor. É assim que eu compreendo. Para o projeto. Agora, quando eu penso em educação física escolar, eu penso em uma redefinição metodológica. Por que uma redefinição metodológica? Porque ali a gente vai ter um componente curricular que vai estar dialogando com uma função social, que é a função da escola. Que se a gente tentar, talvez, pegar um fio consensual, eu diria que ela possa promover a emancipação cultural dos indivíduos, proporcionando um acervo de conhecimento que foi construído e compartilhado pela humanidade. E no caso da educação física, são físicas de lutas. E aí, para uma questão que nós comentávamos antes de cair, ele tem que fazer uma escolha, uma seleção, ele vai precisar levar em consideração que ele não vai conseguir. Se ele escolhe por modalidade, ele limita o acervo dos alunos. Se ele não trabalha a luta, ele impede. Então, talvez uma saída. O dilema que nós pensamos, como que a gente pode fazer para que o professor entre nesse processo reflexivo de pensar lutas, que ele possa, ao mesmo ampliar para um maior universo possível de modalidades de luta e que ele possa dialogar com a função da escola. Então, isso envolve uma metodologia. Por quê? Porque a metodologia, como eu falei, ela vai envolver valores e tem o valor da escola que ele tem que perseguir. Então, a gente está discutindo na escola, a gente tem alguns valores de coparticipação entre meninos e meninas. A gente tem que ser reforçado. Não que não tenha lá, mas que a gente precisa perseguir. Tem uma série de relacionados à inclusão. Tem que estar presente na escola.
A gente tem, ou seja, uma série de componentes que precisam ser levados em consideração, que são principais, tão quanto ensinar. Porque, no fundo, a educação física vai ajudar que o indivíduo consiga alcançar essa função que a escola está pedindo, está encaminhando. Então, essa mudança metodológica envolve maneiras diferentes de fazer. Então, a gente tem que pensar. Tradicionalmente, o campo da luta, e aí não é crítico, ele está muito vinculado com uma metodologia mais analítica de comandos. Se a gente for pegar o estilo de ensino de Mostyn, por exemplo, ou ensino fechado. Não há demérito nisso. Por quê? O método ele não é bom nem ruim em si mesmo. Ele tem que ser avaliado nessa amplitude maior de relações. Quando chega na escola, a gente percebe que talvez essa não seja a melhor. Porque isso vai de encontro a outros valores que a escola possui. Então, o que eu vejo é o seguinte: como que a gente pode fazer para ter um procedimento de como fazer nas lutas que vá ao encontro da missão da escola? Bom, e aí, o que eu venho pensando? Venho pensando o seguinte, inspirado, Fabrício, numa perspectiva de pensar o ensino que não é recente, da década de 80, chamada TGFU, que significa Teaching Games for Understanding, que é ensino dos jogos por compreensão. Essa perspectiva metodológica, e é método, que não é de escola, é de pedagogia do esporte. Eles tiveram uma sacada muito legal. Qual foi a sacada deles? Eles pensaram o seguinte: nós precisamos ensinar as crianças e jovens para que elas possam ter possibilidade de aprender os diferentes esportes. Então, para que eu vou ensinar um tipo de esporte apenas? Então, o que eles pensaram? E o foco deles é esporte coletivo. Eles pensaram, vamos tentar categorizar o esporte coletivo de uma forma que a gente amplie. E foi aí que eles pensaram em tipos de jogos como alvo, invasão, rebatida e rede de parede. Então eles pensaram, em vez de eu ensinar futebol, eu vou ensinar elementos de invasão. Porque invasão está presente no rugby, no futebol, no handball, no futsal, no basquete e em tantas outras. Alvo, a mesma coisa. E ao fazer isso, a gente consegue ampliar as possibilidades. Bom, isso foi uma estratégia muito interessante para iniciar os indivíduos. Por quê? Porque a ideia é que você pudesse ter essa alfabetização a partir desse método, para que depois ficasse mais fácil especializar. Veja se não seria interessante um professor seu da escola de lutas que pegasse alunos que já soubessem fazer algumas imobilizações. Não adiantaria o trabalho? Sem dúvida, lógico. Então, a ideia é um pouco essa, tentar criar, através do que eles vão chamar de competências transferíveis. Bom, mas isso é muito claro nos esportes coletivos. A grande questão é, como que eu faço isso nas lutas? E esse foi o desafio que eu, junto com o meu grupo, a gente encarou. Assim, como que a gente pode pensar o ensino das lutas na escola de forma que a gente dê a possibilidade para os alunos terem vivência no maior número de modalidades, para que depois, se eles quiserem lá na frente se especializar em alguma outra coisa, eles possam fazer isso. Então foi aí que surgiu a ideia base metodológica do livro. Então, eu queria mostrar o livro aqui, mas eu não estou com ele aqui. Então, pessoal, depois, se puder ir no meu IG, eu tenho lá no destaque de história todos os livros. Então, eu tenho uma perspectiva, primeiro, metodológica geral, que eu chamo de princípios metodológicos, que é como eu venho pensando no ensino da educação física. E para pensar o conteúdo, eu tenho trabalhado com categorias de jogos. Por que categoria de jogos? Porque o jogo, como um elemento ele potencializa maior interação, maior características de envolvimento, de ludicidade, enfim, uma série de questões. E aí, como que nós construímos isso? Primeiro, nós fizemos um trabalho de listar todas as lutas, inclusive atividades que nem eram consideradas lutas, e aí nós fomos listando. E nós começamos a separar as características. E por que característica? Não fundamento. Características amplas. Então, a gente tinha, por exemplo, capoeira. Pô, tem musicalidade, tem instrumento. Então, a gente foi listando as características. E aí, depois, o segundo esforço vai pensar o que é mais comum, onde elas se unem. E aí, nós criamos uma metodologia
de jogos para pensar o ensino das lutas na escola. Porque qual é a ideia? A ideia é que a gente, através dessa metodologia, o professor que nunca viu lutas, ele pudesse começar a ensinar. Porque, Fabrício, você está numa posição e tem uma audiência muito privilegiada de pessoas que são especialistas. Mas quando a gente pensa em educação física escolar, que é o meu universo que eu dialogo, nós temos pessoas que nunca vivenciaram as lutas, nunca tiveram lutas na formação inicial, nunca tiveram uma formação focada em lutas na escola. E se não houver metodologias que ajudem esse professor a trabalhar, ele nunca vai trabalhar. E a gente precisa fazer com que o aluno aprenda mais sobre lutas. Então, começou-se uma categorização, que o Ivanildo, que foi mobilizado que está comentando aqui, que foi mobilizado a partir da dissertação de mestrado dele, que ele, embora seja um praticante experiente no judô, conseguiu se desgrudar disso para pensar e nos ajudar a pensar uma perspectiva maior. Então, a gente criou categorias. Não vou aprofundar sobre isso, tem no livro, mas, por exemplo, uma das categorias que nós pensamos foi uma que você citou, equilíbrio e desequilíbrio. Porque quando a gente pensa equilíbrio e desequilíbrio, ele está presente em muitas lutas. Então, se eu consigo ensinar, através de jogos, a ideia de equilibrar e desequilibrar, e se eu consigo pensar jogos que eu possa mostrar como que é o desequilíbrio no judô e o que muda quando eu penso outras modalidades, eu vou ampliando para o aluno, através de experiências corporais, o maior universo de possibilidades de se aplicar o equilíbrio e desequilíbrio. Assim como se eu pegar implementos. É claro que no maculelê, na capoeira, é diferente do kempo e é diferente da esgrima. Mas todos eles têm e compartilham uma ideia de trabalhar com o implemento. Então eu posso pensar jogos que eu consiga manipular o implemento de diferentes maneiras e ele possa começar a ter vivências maiores nessas modalidades, para, porventura, à frente especificar. Então eu vejo que para a educação física escolar é necessário uma reconfiguração metodológica, sim. Quer seja com uma perspectiva metodológica mais ampla, quer seja uma intencionalidade específica para o campo das lutas. E é essa que eu venho apostando. Virou livro, é um livro que a gente tentou casar ele tanto teórico quanto prático, eu não gosto dessa divisão, mas é um debate sobre ensino de lutas, um debate sobre método de ensino e um debate com sugestões de atividades. Porque a gente precisa parar essa besteira de receita de bolo, porque isso engessa e fortalece aquela crítica de que todo mundo tem que ser criativo. Mas a gente tem que ser criativo e inspirado. Então, quando a gente vê a atividade, a gente se inspira, inclusive, para pensar outras. Então, o livro ele tem muitas inspirações de jogos para se pensar esse processo pedagógico de ensinar luta na escola a partir de uma nova reconfiguração metodológica. Então, se tivesse que pensar luta, eu diria, eu acredito no que eu escrevi no livro. Então, eu diria que como sugestão, o livro Dialogando sobre o Ensino da Educação Física, Lutas na Escola, que é o volume 2. Acabei de dizer aqui, Kima. Está disponível, pode adquirir diretamente comigo, então geralmente eu pego, tenho recebido muitas demandas, tenho autografado os livros, despachado para o Brasil todo. Quando que você vem para o Rio, ô Diego? Quando você vem ao Rio? Estou chegando no Rio, se tudo der certo, o Corona deixar, dia 1º de junho. Ah, tá. Então, pessoal, vamos ter mais oportunidade aí de estar conversando aí com o Diego aqui, também a respeito do livro, e pensar em outras, né? Pensar em informações, né? Agora foi mais um bate-papo, pensar em informações a respeito, né? Diego, pô, muito obrigado. Você sabe o quanto você é uma referência aí pra gente, em particular para mim. Obrigado pela tua contribuição. Estamos esperando o seu retorno aí pro Rio de Janeiro. O professor Tufi Derns, que vai falar na terça-feira, parabenizou aqui também, mandou aqui no WhatsApp, falou para parabéns, falou que adorou, foi sensacional. Não percam também, na terça-feira que vem, às 9 horas, o professor Tufi Derns também é um monstro também, que fala sobre marketing, sobre gestão. A gente vai falar sobre gestão de carreira, gestão do professor e do instrutor de lutas, o quanto é importante, principalmente nesse momento aí de Covid-19, pós-Covid-19. Mas, então não percam, volta, compartilha aqui, manda um aviãozinho pro teu colega para ele assistir lá e depois ele entrar também, tá? Mas agradecer demais pela tua paciência aí, pela tua disponibilidade. E estamos esperando aqui no Rio, braços abertos. Bom, na verdade eu queria agradecer o convite. Eu acho que
discutir ensino é uma coisa que me mobiliza e que eu faço diariamente. Então, eu tenho a oportunidade de conversar isso contigo e com essa audiência que privilegiada, muitos colegas aqui que já trabalharam comigo, o professor Tufi, que apareceu aqui, dentre tanta gente que me acompanha lá. E eu venho fazendo sistematicamente essas discussões. Então, quem quiser continuar discutindo esses debates, lá no meu Instagram, eu sempre tento postar atividades, fazer reflexões. Tenho tentado entrar nas redes sociais também pelo YouTube, para poder a gente ampliar a voz da ciência das diferentes redes sociais, porque esse é o momento, a gente não pode ficar preso ao artigo que eu escrevo em inglês que ninguém lê. Eu vou continuar escrevendo o artigo em inglês, mas é importante que a gente chegue também aonde é mais importante a mensagem, que é com as pessoas que estão trabalhando lá. Acho que o grande problema da academia foi esquecer os professores que estão na escola. E isso é uma coisa que eu tento sempre valorizar. A gente fazer reflexões para pensar o ensino, pensando principalmente os professores da escola. Então, eu que agradeço e continuamos aí em debate. E quem tiver interesse no livro, é só falar comigo lá no Instagram, no direct, que a gente despacha para todo lugar do Brasil. Isso aí, pessoal. Então siga o professor Diego aí, várias dicas. Me sigam aí também. Que tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, manda uma pergunta no direct, pode mandar para o professor Diego também. Obrigado pela companhia, né, nesse final de dia, e que a gente possa estar junto na terça-feira, às 9 horas, no mesmo horário, tá bom? Grande abraço a todos, grande abraço, Diego, e os